No início do ano, as pessoas têm gastos com IPVA, IPTU, material escolar, mas outro gasto tem preocupado, o plano de saúde. No ano passado, os planos coletivos aumentaram quase 25% e os individuais quase 10%. A advogada Juliana Bento vai nos ajudar a entender um pouco desse setor. Boa tarde, Juliana. Primeiramente, explica para a gente a diferença entre o plano individual e o plano coletivo. Boa tarde, André. Boa tarde para todo mundo. A diferença básica é o seguinte: o plano individual é aquele que você procura o operador individualmente e faz o contrato, especificamente para você. O plano coletivo é quando tem, por exemplo, um grupo de pessoas que tenha, por exemplo, advogados, médicos, uma categoria de pessoas que elas se unem e, através, às vezes, de uma instituição, fazem um plano coletivo para que eles possam ter uma negociação melhor de preços e o controle justamente, um questionamento, um poder maior de barganha quanto a reajustes e o valor do próprio plano de saúde. Então, o plano coletivo é para esse grupo de pessoas que se reúnem para contratação. No caso, podemos dizer que o plano individual também é daquele de uma família, é um plano individual, de uma empresa, quando você é CLT, você tem um plano coletivo. Pois é, o plano, existem também essas duas formas diferentes da gente entender. O plano individual para a família, que aí não é o coletivo, porque não é um grupo, não é uma categoria. O plano empresarial, ele se assemelha um pouco ao plano coletivo, mas o plano empresarial é quando a empresa contrata para os seus funcionários. O coletivo é quando várias pessoas individualmente, através dessa empresa, dessa associação, fazem esse plano. Eles têm um poder de negociação parecido, mas é diferente também o plano empresarial para o plano coletivo. Porque a pessoa, por exemplo, um advogado, ele pode fazer um contrato através do plano contratado pela OAB, e aí, se ele participa de uma empresa, ele pode ter o plano empresarial. É um pouco diferente, mas são parecidos na forma de negociação. E as regras gerais de utilização do plano individual, coletivo e empresarial são as mesmas? Sim, aí sim. E claro que os contratos eles podem ser variados e tem uma diferenciação básica para os contratos mais antigos, antes de 1999, e os contratos após a lei de regulamentação dos planos. Mas, de uma forma geral, a fórmula de regulamentação seria a mesma. E todo atendimento de saúde é coberto pelo plano? Depende do contrato que foi feito, né? Isso vai estar disposto, tem uma lista da ANS que vai dispor para cada contrato do que vai estar coberto ou não. Existem umas coberturas que elas são obrigatórias, que estão na lista da ANS, mas outras não. Então, a gente tem que ficar atento para ver se o seu plano cobre, a gente tem que tentar estar atento ao contrato e também à lista da ANS, porque a lista da ANS pode dispor alguns procedimentos que não estariam cobertos pelos planos. E, Juliana, no ano passado a gente teve reajustes altos, né? Quase 25% no coletivo, quase 10% no individual. Como que é calculado esse valor do reajuste? Pois é, são várias formas de se fazer o reajuste. Primeiro, a gente tem o reajuste anual, né, que é o reajuste do INPC, e a gente tem também o reajuste por faixa etária, e a gente tem ainda o reajuste de sinistralidade. O que significa? Por exemplo, em épocas de pandemia, como a gente teve o Covid, como está tendo agora da dengue, o plano de saúde ele tem um aumento do seu gasto. Então, ele pode impor essa divisão desse gasto entre as pessoas que são usuárias do plano. Então, são três possibilidades de aumento. Então, se aumenta a sinistralidade e se aumenta também o índice governamental, isso vai refletir no plano de reajuste anual, no valor de reajuste anual do plano. Então, são várias regras que são observadas. Então, como o INPC teve mais alto, a gente teve um reajuste elevado, mas agora, provavelmente, no ano que vem, a gente também vai ter um reajuste mais alto, porque a gente está vivendo um momento de epidemia de dengue. Se você procura hoje um hospital, mesmo que com plano de saúde ou não, você vai ver que ele está mais assoberbado. E isso vai impactar nas contas dos planos de saúde e vai provavelmente refletir mais alto ano que vem o reajuste para esses planos, além do que foi feito esse ano, que já foi bem alto. E após esse reajuste, caso o plano fique caro demais, é possível fazer a portabilidade para algum que seja mais barato? Com certeza, sim, é possível, sim. Você pode fazer a portabilidade, não há problema algum. Normalmente você tem que procurar um plano que seja parecido pelas coberturas. Se o plano é mais caro e ele vai cobrir mais coisas, por exemplo, aí inclusive a gente tem que ficar atento à carência, porque a portabilidade, quando o plano é parecido e mesmo valor, e se você já cumpriu a carência no outro plano, você não vai ter que cumprir carência novamente nesse plano. E sim, você pode fazer a portabilidade, até recomendável, né, para que a gente possa ter uma negociação melhor e pagar menos. O plano ele impacta muito nas contas dos brasileiros, né? E a gente percebe a necessidade dele, tendo em vista
a fragilidade, às vezes, da possibilidade de atendimento do SUS. Pois é, você falou de carência aí, existe uma regra que determina o prazo e quais procedimentos que podem ter esse período mínimo de vinculação ao plano para que ele possa ser utilizado? Sim, como que funciona? Quando você faz uma contratação nova, para algumas situações, né, se tem, por exemplo, uma doença pré-existente, há uma carência mínima de 36 meses. A carência normal, se não há uma doença pré-existente, quando não é urgência nem emergência, que para urgência e emergência não há carência, mas para um tratamento são 24 meses. No caso de você fazer a portabilidade, se você já estava vinculado ao outro plano há mais de 24 meses, você não tem que cumprir nova carência no novo plano, tá certo? Se há uma doença pré-existente, ela tem que ser, inclusive, comunicada no ato da contratação. Mas aí você não vai ter que respeitar esse período mínimo, que é um período mínimo para uma contratação nova. Agora, vamos supor que você está num plano há 6 meses e faz a portabilidade para o novo. Aí, como você tinha pouquinho tempo no plano anterior, o plano novo pode cobrar novamente a carência. A carência ela só não é exigida para quem já tem uma contratação muito antiga e ela está fazendo a portabilidade nesse momento. Tá, Mas a carência é esse tempo mínimo para tratamento de algumas doenças. tá certo, Juliana. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Uma ótima tarde para você. Boa tarde também, André.